Aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa encher o seu coração nessa noite. Amém, meus irmãos? Que a presença de Deus possa ser manifesta na sua vida, no seu coração. Eu sou o pastor Francisco e pela graça de Deus eu quero compartilhar nessa noite a palavra de Deus com você. Quantos querem receber a palavra de Deus? Quantos estão abertos para receber aquilo que o Senhor tem para você nessa noite? Eu creio nisso. Eu quero convidar você que está em casa para que toda a movimentação possa cessar, que você possa se concentrar, porque duas coisas o Senhor falou que vai acontecer nessa noite. Quantos querem saber? A primeira, Deus me falou em casa e me falou agora através das canções. A primeira é que hoje você verá o Senhor. Não com seus olhos naturais, mas com seus olhos espirituais dentro de você. A segunda coisa que Deus me falou que vai acontecer a partir de agora é que você vai construir a sua vida espiritual, sentimental, todas as áreas em Jesus, na presença dEle. A Bíblia diz que nos últimos dias, Joel profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, que os jovens teriam visões e que os velhos sonhariam. E até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, diz o Senhor, o Espírito seria derramado. Foi uma palavra profética que Joel liberou nos últimos dias. A palavra profética nós temos compartilhado e ensinado que ela antecede a nossa fé. Essa palavra ela veio se materializar em Atos capítulo 2, versículo 1. Quando a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa a qual eles estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Sabe o que é incrível? É que depois desse episódio, 120 irmãos que estavam reunidos, eles se esparramaram por toda a terra da sua época, curando os enfermos, operando milagres, profetizando. Porque quando se está cheio do Espírito, quando se está cheio da presença de Deus, milagres extraordinários começam a acontecer através de nós. Eu sinto que é isso que vai acontecer nesses dias. Nós estamos vivendo tempos proféticos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se naquela época, 2020 anos atrás, já eram os últimos dias, eu fico imaginando esses tempos a qual nós estamos vivendo. Se lá já eram os últimos dias, o que dirá de hoje? A qualquer momento, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, Ele virá para nos arrebatar. Eu quero te ensinar hoje valores que irão levar você a viver por algo que é eterno. O tema da minha palavra, eternidade nos meus olhos. Eu quero que você saiba de algo nessa noite. Você não pode esquecer daquilo que eu vou falar para você nessa noite. A primeira coisa é que você e eu, nós devemos nos lembrar todos os dias que nos é dada apenas uma oportunidade para fazer algo em Deus com a vida que Ele nos deu. Hoje muitas pessoas elas têm optado em viver a sua vida pelos seus projetos pessoais, pelas carreiras, pelos seus relacionamentos. Elas fazem para o seu próprio bem. Ora, irmãos, essas coisas, elas têm a sua importância.
Mas nós sabemos que a vida, ela é muito curta aqui nessa terra. O que nos espera, diz a palavra de Deus, é uma eternidade infinita. Você precisa entender que existe uma eternidade. Essa vida a qual você vive, ela é apenas um tempo que você vai viver aqui, mas existe uma eternidade esperando por você. Assim nós queremos fazer diferença hoje, com os frutos que se seguirão para a eternidade. Nós queremos mudança, nós queremos transformação no ambiente, na sociedade a qual nós estamos vivendo. Nós queremos impactar uma geração. Nós queremos, através do Evangelho, marcar uma geração. Nós queremos escrever histórias no tempo da nossa oportunidade. Há um mover de Deus, há um mover acontecendo entre nós, e nós precisamos perceber isso. E eu gostaria que você refletisse na profundidade dessas palavras, na seriedade e grandeza delas. Elas expressam a visão que tem motivado uma multidão de pessoas a se levantarem por esse país. E o segundo ponto que eu quero que você entenda é que fazemos parte, como eu já disse, de um mover. E este tem sido o nosso pensamento. Fazer parte de um propósito, de um projeto divino no tempo da nossa oportunidade. O que fica de verdadeiramente importante, irmãos, é a história que nós escrevemos. Nós queremos gerar filhos. Nós queremos ser instrumentos de Deus para afetar uma geração. Agora preste atenção, olha para mim. Resta saber que tipo de história cada um deixará gravada. Que tipo de história cada um deixará gravada? Eu quero falar sobre esse tema com você nessa noite. A Bíblia diz, na verdade não é a Bíblia, mas é uma máxima de um homem de Deus. Ele diz: fracasso é ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Não queremos que você passe a vida inteira fazendo algo que Deus não te mandou fazer. Hoje você precisa sair nessa noite com esse entendimento, com essa clareza, de que existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um chamado. Deus escolheu você. Deus separou você para esse tempo. Quantos estão me entendendo até aqui? Naquele dia, quando você chegar diante do Senhor, Ele vai comparar o livro da vida com a história que Ele escreveu para você. Como eu disse, muitas pessoas, elas têm fracassado no chamado e no propósito existencial. E quem não tiver entendido o que Deus espera, terá vivido um fracasso existencial. Já que fracassar é ser bem sucedido em algo que Deus nunca lhe pediu para fazer. Homens fracassados, irmãos, não são apenas aqueles que obteve sucesso algum, mas aqueles que foram bem-sucedidos numa área que Deus nunca chamou para estar. Existem advogados que Deus chamou para serem pastores, mas existem pastores que Deus chamou para serem advogados. Você precisa saber, porque é fracasso viver aquilo que Deus não te chamou para fazer. Encontre o seu lugar, encontre o propósito de Deus para a sua vida. Eu ouvi um testemunho de um doutor Rei, um cirurgião plástico, muito famoso no Brasil e nos Estados Unidos. Ele estava testemunhando que ele tinha muitas oportunidades, muita popularidade, muitos projetos, muitas mulheres. Só que esse testemunho dele, ele fala chorando, porque Deus havia chamado ele para ser missionário. Deus havia chamado ele para ser enviado para outros lugares, mas ele disse não. Ou seja,
Deus chamou ele para algo, mas ele decidiu viver os seus próprios caminhos. Eu pergunto para você nessa noite: você sabe o que Deus espera da sua vida? É uma pergunta que eu lhe faço. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque a pior coisa que tem na vida, a pior tragédia que pode acontecer na vida de alguém, é essa pessoa viver aqui nessa terra, mas sem estar cumprindo o propósito de Deus. Essa pessoa, ela não vive, ela só existe. Eu sempre compartilho, é como um animal que acorda todos os dias, faz suas necessidades, levanta, mas ela não sabe o seu propósito existencial. Por isso não tem alegria, por isso não tem expectativas de vida no Senhor. Hoje você precisará tomar uma decisão séria na sua vida, porque a vida, ela é muito curta, e você precisará tomar decisões que vão gerar implicações sobre a sua vida. Daqui uns dias, se Jesus não voltar, eu e você, nós iremos partir. Qual história ficará escrita e gravada a nosso respeito? Qual geração, quantas pessoas foram afetadas e tocadas através de nós? Quando você encontra o propósito de Deus, você começa de fato a existir. Eu quero falar de 3 coisas: origem, identidade e destino. Há um projeto divino, há um propósito eterno. Você não é fruto do acaso, você nasceu no coração de Deus. Saia daqui com essa convicção. Você que está em casa, abandone os pensamentos que dizem que você não vai conseguir, porque aquilo que Deus projeta não pode ser fracassado. Ele projetou você, Ele planejou. Você descobrirá nessa noite que Deus planejou cada um dos seus dias. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é sobre a origem. A Bíblia diz em Isaías capítulo 46, versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. A vontade de Deus, queira você ou não, se cumprirá cabalmente nessa geração. Esse texto fala da origem das coisas. Deus está dizendo que Ele é único e não há outro semelhante a Ele. Primeiro Ele está explicando que Ele termina, depois Ele começa. Uma pessoa normal, ela começa pelo começo, mas Deus, Ele está explicando que Ele começa pelo fim. Então preste atenção, olha para mim. O fato de você estar me vendo pregando é um sinal de que lá na eternidade Deus, Ele já terminou o propósito para a sua vida. Ele já fez todas as coisas que eram para acontecer. É só uma questão de tempo para que essas verdades que foram escritas por Deus ao seu respeito aconteçam. Porque Ele começa pelo fim. Ele primeiro termina, depois Ele começa. A Bíblia diz que Deus, Ele habita de eternidade em eternidade, e não há outro semelhante a Ele. A eternidade, queridos, não é uma medida de tempo, mas é a inexistência do tempo. Deus não é escravo do tempo, Ele criou o tempo, e é para lá que nós vamos. Então, tudo o que começa na terra já foi determinado no céu. E é por essa razão que Isaías diz: Deus anuncia as coisas antes que elas aconteçam,
porque Ele já tem todas elas determinadas e prontas desde a antiguidade. Por isso, não há outro semelhante ao nosso Deus. Aleluia. Então preste atenção. A sua origem é que você veio do céu. Você é fruto do coração de Deus. Como eu disse, você não é uma casualidade. Mas mesmo que você seja fruto de um estupro, de uma gravidez não planejada, saiba que você foi planejado por Deus na eternidade. Por isso, não fique querendo encontrar fora o que Deus já colocou dentro. Tudo que você precisa, tudo que você necessita para cumprir o propósito de Deus, Ele já colocou dentro de você. Ele já planejou antes da fundação do mundo. Quer uma prova? Quer uma base? Olha o que diz em Salmo de número 139, versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Todos os seus dias foram escritos antes de qualquer deles veio a existir. Todos os dias, inclusive o de hoje, foram escritos. Olha o que diz Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Então, na eternidade, antes de formá-lo no ventre, Ele já havia começado um projeto para a sua vida. E foi o que Deus fez com Jeremias. Deus levantou ele como profeta. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então, esse texto de Efésios, você pode perceber que é o mesmo princípio de Salmo 139 e de Jeremias capítulo 1. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, antes que você viesse a existir. Deus já havia planejado um propósito para a sua vida. Deus já havia estabelecido um plano. Deus já havia escrito cada um dos seus dias. Mas o problema é que as pessoas têm optado em andar pelos seus próprios caminhos, buscando razão para viver em outras coisas, tentando preencher o vazio do seu coração, e não tem encontrado êxito. Porque tudo que nós precisamos, olha para mim, queridos irmãos, tudo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus, Ele já colocou dentro de nós. Essa é a sua origem. O segundo ponto que eu quero falar sobre a identidade: quem você é. Tudo que Deus cria para a glória dEle. Ele te criou para ter uma vida que vai glorificá-lo. Não faça planos, olha para mim onde você está. Não faça planos antes de perguntar para o autor e consumador da sua vida. Porque quem anda com Deus não determina quantos filhos você vai ter. Quem anda com Deus não determina com quem você vai se casar. Quem anda com Deus anda pelos princípios de Deus. Não faça planos, projetos antes de perguntar a vontade dele para a sua vida. E isso vai ser determinante no seu coração. Os nossos propósitos, eles são coletivos. Quanto mais você cumpre o propósito, mais trabalhamos juntos. Quantos estão me entendendo até aqui? Quando o profeta Samuel, ele foi atrás do rei de Israel, quem que ele encontrou? Um jovem cuidando de ovelhas. Mas dentro daquele jovem já havia o rei de Israel. Não fique olhando para as circunstâncias que há dentro de você. Não.
olhe para o tamanho de Deus, olhe para as possibilidades que Ele colocou dentro de você. Deus te criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Deus te criou de uma maneira miraculosamente extraordinária. Deus te criou de uma maneira poderosa. Não pare. Há uma eternidade, há um projeto divino. E a ordem de Deus se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha para mim, você que está em casa. Eu me lembro que quando eu tive a minha experiência com Deus, depois de um ano, eu senti o chamado de Deus queimando no meu coração. Com um ano de fé, eu senti o Espírito Santo querendo me levar para coisas maiores. Eu testemunhei isso numa vigília. Uma coisa é você sair de um bairro para o outro, outra é você sair de um estado para o outro. Mas quando o fogo da presença de Deus queima no seu coração, quando o seu coração é movido pela eternidade, não existe nada que pode paralisar você. E eu me lembro que eu tomei a decisão, com um ano de fé, de vir para essa cidade pregar o Evangelho. Inexperiente, novo convertido, falando na gíria, sem ter acabado os estudos. Mas grandes coisas aconteceram através da minha vida. Experiências, famílias, pessoas sendo alcançadas. Tudo porque alguém se levantou pela graça de Deus para se dispor a ser usado pelo Senhor. Quando eu estava vivendo meu melhor momento aqui nessa cidade, novamente aquele fogo da presença de Deus me conduziu para outro estado, para pregar o Evangelho. Não é que eu sou um super-homem, não. Mas quando você vive a sua vida na presença de Deus, milagres começam a acontecer através de você. Eu me lembro que quando eu cheguei no Acre, no curto espaço de um ano e meio, eu consegui sair de uma célula para 20 células de jovens. Eu conversava com os jovens e a presença de Deus nitidamente ia ressuscitando eles. Eu não precisava falar muita coisa, eu não precisava falar bonito. Porque quando você vive a sua vida na presença de Deus, milagres começam a acontecer. Eu me lembro que eu ia visitar os jovens que estavam tristes. Ao conversar com eles, a presença de Deus gerava vida. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nesse tempo de pânico e de medo, é tempo de você se levantar para transmitir boas notícias, para liberar a palavra do Evangelho. Nós não podemos paralisar. A minha oração nessa noite é para que todo espírito de passividade, toda a frieza que quer tomar o seu coração nesses dias, caia por terra. O Espírito de Deus, a presença de Deus vai renovar o seu coração nessa noite. Você sairá daqui, você será tocado pela presença de Deus, a sua vida será impactada. Nós vamos marcar uma geração, discípulos serão gerados. Mas preste atenção, olha para mim. Só aqueles que são libertos do mundo é que podem impactar o mundo. Só aqueles que são libertos de si mesmo é que podem fazer a diferença na sua geração. Porque nada nesse mundo pode paralisá-lo. Por isso, olha para mim. Não venda a sua vida. Não troque o seu chamado por uma proposta. Há um projeto. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não negocie. Entregue a sua vida. Vista a sua casa, a sua família na presença de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra.
Eu quero te contar uma ilustração. Mas a primeira coisa que você precisa entender aqui nesse texto é que identidade gera atividade. Se você não souber quem é, nunca saberá o que fazer. Por essa razão a Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. Cristianismo não tem nada a ver com o que ter, mas sim com ser. A esperança do Brasil, a esperança de Boa Vista, não está no governo, não está no presidente da República. A esperança do Brasil, a esperança dessa geração, está na igreja. Qual o nome, o exemplo que eu vou contar para você agora, o nome do carro que o Papa anda? As pessoas não falam carro do Papa, existe um nome. Ninguém sabe? Papa móvel, porque o Papa anda dentro dele. E nós, quem que habita dentro de nós? Espírito Santo, Cristo. Então quer dizer para você que você é nessa geração um Cristo móvel. Aonde você vai, Cristo vai. Aonde você chega, Cristo chega. Cristo é a luz que vai brilhar nesse mundo. Cristo é a esperança para esse mundo perdido. Deus quer levantar você nesses dias com poder e autoridade para fazer a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Não coloque a sua esperança em pessoas, mas sim num Deus vivo. A igreja, queridos, não é o plano B de Deus. A igreja é o plano A. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Nós somos aqueles que Deus quer usar nessa geração. Não se esquive do chamado de Deus. Viva por essa perspectiva eterna. Viva por algo maior. Trabalhe, ganhe dinheiro, tenha carro, bens materiais, mas não se esqueça do projeto existencial que Deus planejou para você. Você pode viver aqui, mas esse mundo ele não pode viver dentro de você. Há um propósito maior, um projeto divino. Se você for estudar, estude para cumprir o propósito de Deus. Porque daqui uns dias, olha para mim onde você está. Daqui uns dias, não terá um caminhão de mudança para levar os seus bens materiais, não. E eu não tenho nada contra isso, queridos, não. Mas as coisas desse mundo não podem ganhar o seu coração. Porque você é o sal e a luz do mundo. Você precisa saber que as trevas existem quando não há luz. Se você não tem conseguido prevalecer na sua cela, no seu discipulado, na sua vida, é porque em algum momento está faltando luz. Está faltando um coração incendiado, um coração que queima, que palpita por aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual. Vamos cantar uma canção no final dessa palavra. O Senhor vai tocar em você, o Senhor vai trazer vida onde há morte, o Senhor vai trazer restauração. Faça como Jonathan Edwards, que na sua geração disse ao Senhor, que a sua eternidade seja gravada nos meus olhos, que a sua eternidade seja gravada no meu coração. Assim como ele viveu no seu tempo, nós precisamos dizer nessa noite, que o propósito de Deus possa ser gerado dentro de nós. E o principal ponto da minha palavra, que é destino, eu quero falar com você nessa noite. A Bíblia diz, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aqui é o ponto principal desta palavra. Esses dois textos nos ensinam duas questões importantíssimas. A primeira é que você não tem um espírito,
Você é um espírito. A segunda questão é que assim como o pó volta à terra, também o seu espírito volta para Deus que o concedeu. Então deixa eu explicar algo para você. Você não vai para o céu, você volta para lá, porque é de lá que você veio. O céu é o nosso ponto de partida, mas também é o nosso ponto de chegada. Você não é daqui, você é alguém celestial, você é alguém espiritual, você nasceu por causa de um propósito divino, há um projeto divino que Deus quer fazer através de você. Por isso libere o seu coração, libere a sua vida, invista seu casamento, seus projetos, seus sonhos, para cumprir o propósito eterno de Deus. Viva por aquilo que é divino. Quantos estão me entendendo? E o pior de tudo, hoje vemos na televisão e em diferentes lugares um evangelho terreno. E isso tem roubado a perspectiva eterna de muitos irmãos. Você não levará títulos, seus carros, nada. Somente aqueles que foram alcançados através de você. Como você vive a sua vida hoje, determinará como você viverá a eternidade. A vida do homem não consiste em bens materiais. A vida do homem consiste em ser rico para com Deus. Um dos gigantes na fé que mais impactou o mundo e que continua impactando é o apóstolo Paulo. Coloque de pé onde você está. Ele diz, Atos capítulo 20, versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O maior apóstolo que impactou uma geração, ele não tinha a sua vida por preciosa, porque o alvo da sua vida era cumprir o propósito pela qual ele havia sido criado. Ele disse: a graça de Deus não se tornou vã sobre a minha vida, antes trabalhei muito mais que os demais, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem diz que experimenta da graça, quem diz que usufrui da graça e vive uma vida passiva, é porque não viu o Senhor. A graça quer pregar o evangelho, a graça quer multiplicar a célula, a graça quer alcançar os perdidos, a graça quer operar milagres. A graça me atrai para mais próximo do Senhor. Quando você experimenta da graça, você quer servir o Senhor com toda a intensidade do seu coração, todos os dias da sua vida. Todos os dias. Paulo estava disposto até mesmo perder a sua própria vida para ver o reino de Deus sendo avançando, prosperando. Ele não tinha sua vida por preciosa. Paulo estava disposto a morrer. Se você nessa noite, olha para mim, com todo amor e carinho, se você nessa noite quiser transformar o mundo, quiser marcar a sua geração, você terá que ser liberto dele. Você terá que fazer uma escolha nessa noite, porque a Bíblia nos ensina: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Devemos buscar as coisas do alto,
porque nós morremos para as coisas terrenas. Diga-me em quem ou no que você preenche a sua mente um dia inteiro, e eu direi para você quem é o seu Deus. Minha oração nessa noite é que o Senhor grave a eternidade nos seus olhos. Minha oração nessa noite é que o Senhor grave a eternidade no seu coração. Porque a identidade, ela é determinada por aquilo que queima dentro de você, por aquilo que ferve no seu coração. Aquilo que ferve por dentro vai cheirar por fora. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Você que está na sua casa, a presença de Deus vai tocar o seu coração aonde você está. Quando a eternidade preenche a sua mente, a sua vida é mudada radicalmente. Espírito de Deus, eu orei nessa noite por essa palavra. Eu jejuei, mas eu sei que tudo isso não é o suficiente, Pai, se a sua graça não estiver presente. A minha oração nessa noite é que haja transformação. A minha oração é para que haja experiência genuína. A minha oração é para que o novo tempo se inicie a partir de hoje nessa obra. Fecha seus olhos, vamos cantar uma canção. À medida que essa canção tocar, dê ocasião ao Espírito de Deus. Espírito de Deus, deixa o Espírito falar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Deixa Ele tocar o seu coração. Digno você verá o Senhor. Amor, só Tu és, Senhor. Fecha seus olhos. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Faça o que a ocasião te pedir nessa noite. Faça o que a ocasião lhe pedir. Espírito Santo, nome que sobre todo, construa a sua vida, construa a sua família, seu coração na presença de Deus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou só você que é do Senhor. Teu. Se entregue a Ele nessa Oh, noite. eu sou Teu. Se entregue ao Senhor. Declare: Santo, és incomparável. Declare: És inigualável. Construa a sua vida na presença dEle. Grava, Senhor, a eternidade. Grava a eternidade nos meus olhos. O meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Construa a sua vida na presença dEle. Grava, Senhor, a eternidade no meu coração. Grava a eternidade nos meus olhos. Eu sou Teu. Digno dessa canção, cante com o seu coração. Você que está em casa, seja envolvido pela presença de Deus. Digno, oh, aleluia. Só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, eu sou Teu. Eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu, Abba. Oh, eu sou Teu, a minha vida é Sua. Declare: nome que sobre todos, só Tu és, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, oh, Espírito Santo, Jesus. Oh, Espírito de Deus, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu, Jesus. Santo, és incomparável.
Coloca a mão no seu coração. Você que está em casa, feche os seus olhos. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei Saul, ele liberou uma palavra de Deus sobre ele. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Faça o que a ocasião te pedir. Vamos declarar esse refrão. Eu vou construir. Faça o que a ocasião te pedir nessa noite. Vamos declarar. Eu vou construir. Oh, Espírito de Deus. Eu vou construir sua casa, sua família, sua vida, seu casamento, declare isso. Oh, Espírito de Deus. Eu vou confiar somente em ti. Receba do poder de Deus sobre a sua vida. Receba experiências nessa noite. Receba da presença de Deus. Receba do poder de Deus. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declare: Santo, és incomparável, és inigualável. Abras os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só a igreja do Senhor declare. Levanta seus braços, você que está em casa. Declare isso. És incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Eu vou construir, Senhor, a minha vida na tua presença. Meu casamento, minha família, meus filhos irão ser construídos na sua presença. Vamos declarar esse refrão mais uma vez. Só você que quer construir a partir de hoje a sua vida diante da presença de Deus. Sua igreja, levanta seus braços, todo o seu coração. O Senhor está gravando a eternidade nos seus olhos. Declare. Tu és meu fundador. Sua casa, seu casamento, seu ministério. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalável. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito de Deus. Receba, 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 seja cheio, 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 cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Cheio, cheio, cheio. Vai sendo cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. Cheio da presença de Deus. Cheio, cheio. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor,
Eu já estou concluindo, mas eu sinto falar algo da parte de Deus para você nessa noite, que me acompanha. É a presença de Deus que determina a identidade. Você e eu, nós não fomos programados para viver fora da presença de Deus. A presença de Deus é o seu habitat. A presença de Deus é o que lhe satisfaz. É a presença de Deus que lhe preenche. É a presença de Deus que traz alegria para todas as áreas da sua vida. Eu profetizo nessa noite que uma vida sobrenatural se inicia a partir de agora sobre o seu coração. O que começou hoje, cultive todos os dias no seu quarto. Construa a sua vida diante da presença de Deus. Veja o Senhor todos os dias. A eternidade está sendo gravada no seu coração. Eu quero profetizar que coisas poderosas acontecerão nessa semana através de você. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, em o nome de Jesus. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável.